Olá pessoal, aqui é a professora Sônia. Vamos resolver mais uma questão da parte 4 relacionada a vetores e matrizes. Mais especificamente, agora a gente começa a resolver questões sobre matrizes. Então vamos lá, aqui na questão 13 a gente tem: faça um algoritmo que leia uma matriz 3 por 3 de números inteiros e escreva os elementos da diagonal principal dessa matriz. Para facilitar, observe o desenho abaixo. Em destaque está a diagonal principal. Então a gente tem aqui uma matriz quadrada, quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Os elementos da diagonal principal estão aqui destacados em cinza. E aí a gente tem os índices desses elementos. Então, a gente tem o elemento da matriz M, linha 0, coluna 0. Esse é o da matriz M, linha 1, coluna 1. E esse, matriz N, M, linha 2, coluna 2. Então, veja que os índices deles, dos elementos da diagonal principal, eles são sempre iguais. O índice da linha é igual ao índice da coluna. Isso caracteriza os elementos da diagonal principal. Todos os demais, nenhum índice de linha e coluna são iguais, certo? Então, essa é a dica para a gente colocar lá no nosso algoritmo. Vamos passar para o Visualg. Mais uma vez aqui eu estou trazendo a questão já feita para ficar mais rápido. Então, eu tenho o seguinte: aqui o cabeçalhozinho da questão, né, dizendo as informações principais, o que é a questão, o autor, e vamos começar aqui na seção de declaração de variáveis. A gente vai precisar de uma matriz. Já foi dito lá no enunciado que a matriz é 3 por 3, então a gente tem uma matriz M, que é um vetor de duas dimensões, então é um vetor de 0 a 2 e de 0 a 2 de inteiro. Então, aqui eu vou ter a quantidade de linhas que eu vou ter na minha matriz e a quantidade de colunas, certo? Então, aqui eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Para controlar, para fazer a leitura de uma matriz, fazer a impressão dos dados da matriz, eu preciso de um para dentro do outro. Então, para cada par eu tenho uma variável que controla. Então, eu tenho aqui o I e o J. Então, declaradas minhas variáveis, a gente passa aqui para o corpo do algoritmo, que a gente tem só a interface inicial, que eu falo, encontrar a diagonal principal da matriz, pulo uma linha e digo que vai ser feita a entrada de dados, pulo outra linha, e aí a gente vai para o para padrão, que faz a leitura dos dados da matriz. Então, é um para dentro do outro. O primeiro para vai variar, é o que controla a quantidade de linhas, ele está lendo a linha, então ele varia de 0 a 2, e o segundo par é o que controla a coluna, que vai ser também de 0 a 2. Se essa matriz não fosse quadrada, tivesse uma quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas, aí a gente ia ter a variação aqui desses dois pares de acordo com a quantidade de linhas e colunas, certo? Nesse caso a matriz é 3 por 3, então vai de 0 a 2 os dois pares. Então eu vou escrever lá na tela o textinho que vai me informar qual é o elemento da matriz que eu estou entrando naquele momento. Então, vê, vai ser impresso na tela a letra M em um colchete. Depois vai ser impresso na tela o I, que vai ser o valor que a variável I tem no momento. Então, a primeira vez vai estar com 0. Vai ser impresso na tela uma vírgula. Depois vai ser impresso na tela o valor que está na variável J. Depois vai ser impresso na tela um fecha-colchete, 2 pontos e um espaço. Então, aí vai estar lá impresso na tela. Se for a primeira vez, vamos supor que eu vou estar M 0, 0, quando for o primeiro elemento, certo? Então, é isso que vai ser impresso na tela, 2 pontos, e a espera da digitação do valor que a gente quer que vá para essa posição. Então, aí a gente tem aqui o leia. Leia, o elemento que vai ser digitado vai ser armazenado na matriz M, na posição IJ. Fecha um para, que é o para que está variando a coluna. Depois fecha o para da linha. Então, aqui eu vou ficar rodando. Leio todos os elementos da primeira linha, da linha 0, quando o I está com 1. Leio todos eles. Saiu do primeiro para, volta, o I passa a ser 1. Vai ler todos os elementos da segunda linha. E assim até ler toda a matriz, certo? Esse aqui na explicação da aula que explicava a matriz, a gente já tinha o par exatamente como ele está aqui. Então, vou agora já imprimir o resultado. Vai limpar a tela.
vai escrever, encontrar a diagonal principal da matriz, pula a linha, pula outra linha para escrever resultados, coloca mais uma linha em branco e escreve aqui agora a matriz. Então, vai percorrer a matriz com os dois paras de 0 até 2, o para que varia do I e do J, e vai escrever matriz M na linha IJ. Veja que aqui eu coloquei 2.5, isso aqui é para que a gente tenha certeza que a matriz vai ficar alinhada. Cada número que ela for escrever vai ficar, vai ser reservado 5 colunas da tela para escrever esses números. E aí eu vou garantir que as linhas, os números fiquem um embaixo do outro, as colunas fiquem certinhas. Quando eu saio do primeiro do para mais interno, que é o para que controla as colunas, eu vou pular de linha. Aqui, veja que eu estou usando o escreva na linha 28, vai fazer com que todos os elementos aqui, enquanto esse para estiver sendo executado, o para que percorre as colunas, os elementos vão sendo impressos lado a lado, porque eu tenho ali os elementos da linha da matriz. Então, realmente, eles têm que ser escritos lado a lado. Quando termina de escrever todos os elementos de uma linha, eu saio do para, vou executar esse escreva L, que vai fazer com que o cursor venha para a linha de baixo e volta executando a segunda vez da repetição e vai agora imprimir os elementos da segunda linha, certo? E assim vai apresentar todos os dados da matriz. Eu vou pular aqui uma linha quando saio e vou escrever os elementos da diagonal principal. E agora eu vou ter um único para, que seria o para do I, de 0 até 2, que vai escrever os elementos da matriz M e I. Então, porque aqui, com a diagonal principal, o índice da linha é igual ao índice da coluna, então eu só preciso de um único para. Quando ele executar a primeira vez, vai escrever o elemento M00. Segunda vez, o M11. E a terceira vez, o M22. Aqui a gente também podia, como essa matriz é 3×3, eu podia até não colocar esse para, e já aqui na resposta já colocar vírgula e já dizer o elemento, M00, M11, M22. Poderia ser, certo? Sem precisar esse para aqui. Vamos deixar assim dessa forma. Então, eu vou executar aqui a questão. Aqui eu estou dizendo aqui qual elemento vai ser colocado, M00. Então, eu vou colocar 1, próximo elemento 2, 3. Agora, já estou digitando os elementos da linha 1. E agora, os elementos da linha 2. Então, eu tenho aqui como resultado a minha matriz. Veja que ela está toda alinhada, certo? E aí, eu tenho aqui os elementos da diagonal principal, 1, 5 e 8, que são exatamente esses aqui, que a gente já dá para ver, já que a gente imprimiu a matriz também, certo? Só alguns detalhes aqui de arrumação, certo? Primeiro, aqui sempre esse textinho aqui, fim da execução, fica colado aqui com a resposta. Eu vou fechar aqui e vou colocar 2, escreva L aqui. Só para isso ficar separado, aquele textinho, certo? Aqui é uma questão estética. Outra coisa é que é o seguinte, quando a gente, vou executar rapidamente, vou tirar aqui esse 2.5 só para vocês verem o que pode acontecer aqui quando eu digitar os elementos da matriz para garantir a questão do alinhamento. Colocar aqui um número com 2 dígitos, o primeiro elemento da matriz vai ser 10, o segundo 1. Vou ter aqui um elemento com 2 dígitos. Pronto. Aí vê o que aconteceu. Quando eu não formato, que eu forço com que o número, aquele valor, ocupe uma quantidade de colunas da tela, se eu tiver um número que tenha mais de um dígito, se todo mundo for de um dígito só, a matriz vai sair toda alinhada. Mas se eu tiver números que tenham mais de um dígito, foi irregular e que pode acontecer, isso é bem possível de acontecer, a matriz já fica toda desarrumada. Então, por isso que a gente está colocando lá aquele 2.5, certo? Aqui, ó, vê que aquele escreva L eu já separei, não deixei tão misturado a resposta aqui da diagonal principal, juntamente com essas mensagenzinhas aqui próprias da tela do algoritmo.
Vou fechar aqui, vou voltar aqui para a apresentação da matriz S2.5. E vou colocar, vou colocar os mesmos elementos, vou executar aqui. Então, eu tenho... Vou colocar outro com 2 elementos, com 2 dígitos. Então, vê que a matriz ela ficou alinhada, porque eu garanti que, independente da quantidade de dígitos que tiver no número, certo? 1 dígito, 2, 3 e tal, ele vai ajustar esse número para ocupar 5 colunas. Então, é como se todos estivessem ocupando 5 colunas, independente da quantidade de dígitos, certo? Outra coisa que eu queria ter mostrado é o seguinte. Vou executar aqui de novo. Veja que aqui, ó, fica um espaço entre os números e a vírgula, certo? Eu vou querer que fique junto, certo? Não quero que fique esse espaço aqui, que ficou um pouco estranho. Vou só entrar aqui para não ter problema. Então, eu quero que faça o seguinte. Aqui, ó. Na hora que eu for apresentar lá a mensagenzinha do que é que vai ser digitado pelo usuário, eu vou colocar aqui 2.1. 2.1. Essa minha matriz é 3×3, então eu sei obrigatoriamente que a linha e a coluna é um número de um dígito só, certo? Então, eu vou executar aqui. Então, vê que ele já ficou agora já colado junto com... ficou o número, vírgula, já o outro número. Não ficou aquele espaço que estava aparecendo. Então, são pequenos detalhes que a gente pode melhorar um pouco a apresentação das informações aqui para o usuário achar o programa mais interessante de usar. Então, vamos colocar aqui novamente, só para fechar a execução. Aquele erro que estava aparecendo foi porque eu cancelei a execução no meio da execução do algoritmo, tá? Por isso que apareceu aquela linha vermelha. Então, finalizo aqui, apresenta todo mundo e tá tudo ok, certo? Então, mais uma questãozinha aqui cheia de dicas. Mais uma questão também resolvida. Agora, trabalhando com matrizes, certo? Então, espero que vocês estejam entendendo, resolvendo as questões e aí postem as dúvidas conforme elas forem aparecendo, certo? Então, um grande abraço e até mais.